Olá, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre o suporte avançado de vida cardiovascular intra-hospitalar, a tão esperada ressuscitação cardiopulmonar. As etiologias reversíveis são divididas em 5Hs e 5Ts. 5Hs: hipovolemia, hipoxemia, hipotermia, hidrogênio, que é a acidose, hipocalemia, hipercalcemia. Ou 5Ts: tensão de pneumotórax por pneumotórax, tamponamento cardíaco, trombose pulmonar, trombose coronariana ou por intoxicação por toxinas. Aspectos práticos: reconhecimento precoce sobre a deterioração clínica do paciente. Então, é importante avaliar esse paciente precocemente e detectar que esse paciente está piorando antes que ele chegue a parar da cardiorrespiratória, né? Então, a gente precisa de aprender a ter esse olhar clínico de observar o paciente durante o dia e ver essa piora dele, essa deterioração dele e impedir, evitar que aconteça a parada em si. O objetivo: estabelecer as condições mínimas necessárias para a manutenção ou recuperação da oxigenação e perfusão cerebral e coronariana. Então, você vai fazer a avaliação do nível de consciência, vai checar possíveis desconexões. Então, às vezes, o paciente teve uma parada por conta de um ventilador que desconectou, né? Ou talvez ele esteja em uso de marca-passo e não esteja funcionando. Então, avaliar essas possíveis causas, procurar por sinais indiretos de parada cardiorrespiratória, como uma apneia, que é o gaspe, né? Que o paciente está gaspeando ali, aquela respiração ruidosa, difícil, e ausência de movimentação espontânea do tórax, né? O tórax não está expandindo e as extremidades do paciente está fria. É o famoso ver, ouvir, sentir. Então, você vai ver o paciente, ouvir para ver se ele está fazendo algum barulho ali de respiração e sentir também através de chegar perto do paciente e sentir se ele está respirando. Primeira coisa, então, viu que o paciente está com esses sinais, a primeira coisa a se fazer é pedir por ajuda, porque a gente não consegue atender uma parada cardiorrespiratória sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, grite por ajuda para que a equipe já esteja ciente, já venha com toda a estrutura para atender esse paciente. Pediu por ajuda, não sai correndo, não. Volta para o quarto e inicia a sequência, que a gente vai falar agora. Então, a pessoa pediu por ajuda, ela fica lá no quarto atendendo, fazendo os outros passos que nós vamos falar a seguir. Mas e essa equipe que foi acionada? O que eles vão fazer? Tudo isso precisa de estar na cabeça de todo mundo para que não saia cada um correndo para um lado ou todo mundo tentando pegar a mesma coisa. Por isso que a gente precisa de um time dentro da equipe, um time de ressuscitação cardiopulmonar. Então, faça esse time. A gente vai falar mais à frente sobre isso, da necessidade de ter essa equipe ali de trabalho nesse momento. Pegar o desfibrilador devidamente funcionando, por isso a importância de fazer checagem, a conferência desse desfibrilador diariamente, do laringo também, e o carrinho de emergência devidamente conferido, né? Porque se ele está conferido, espera-se que ele esteja com todas as medicações disponíveis dentro dele. Então, leva todo esse equipamento para o quarto do paciente. Então, a pessoa que está lá, ela pediu por ajuda, ela retorna. O paciente está sem consciência. O que você vê? Você viu, ouviu, sentiu. Ele não está respirando? Vamos checar o pulso central, que é na carótida ou na femoral. Com destaque aqui para os lactentes checar em artéria braquial ou na femoral.
O paciente não tem pulso, faça uma RCP de ótima qualidade. Nós vamos falar como que é isso. A checagem do pulso, ela não deve ser superior a 10 segundos, mas também não pode ser inferior, né? Tem que avaliar os 10 segundos ali, fica com fazendo o teste ali, a avaliação do pulso durante 10 segundos para ver se o paciente tem ou não pulso. Se demorar demais, pode ser prejudicial, ou também o paciente pode estar bradicárdico. Se você olhar rapidamente, você vai achar que ele está sem pulso e às vezes ele só está com uma bradicardia, né? Então, avalia-se por 10 segundos. Então, o que é a RCP de ótima qualidade? É uma RCP em superfície rígida, por isso que existe a placa que a gente coloca atrás do paciente, né? Obviamente, com uma pessoa só, essa pessoa sozinha não vai conseguir, então ela inicia essa massagem na cama ali, mesmo sendo com um colchão que não tem uma superfície rígida. Quando a equipe chegar, coloca a placa, né, nas costas do paciente. Frequência das compressões, de 100 a 120 por minuto. Faça um rodízio de colaborador a cada 2 minutos ou mais cedo, se caso a pessoa tiver com fadiga, né? Se estiver exausta, não está conseguindo fazer uma massagem eficiente, faça esse rodízio com tempo menor. Mas por isso que a gente precisa de fazer essa equipe, esse teamwork, para poder fazer esse atendimento, porque aí vai especificar exatamente as pessoas que vão fazer massagem, que são as pessoas que conseguem ficar ali pelo menos a cada 2 minutos, né? Permitir o relaxamento elástico do tórax na fase de descompressão torácica. Então, fez a massagem, permitir esse relaxamento, porque às vezes você faz a massagem tão rápido que o tórax ele não consegue expandir para poder encher, né? Então, é importante que esse tórax ele consiga fazer essa descompressão na hora da massagem. Interromper ao mínimo as compressões torácicas, né? Então, vai monitorizar o paciente. Não tem que parar a massagem cardíaca para fazer monitorização de paciente. Vai funcionar? Não tem que parar a massagem, né? Então, interromper ao mínimo mesmo, é só no momento de checagem, no momento das ventilações, no momento de checagem de pulso, que é concomitante às ventilações, né? E no momento de troca também, que é exatamente no momento das ventilações. E as ventilações como são? 30 compressões torácicas, então vai fazer 30 massagens cardíacas intercaladas com 2 ventilações de 1 segundo, suficientes para a elevação do tórax. O que é importante também, né, colocar uma máscara ali de forma adequada no paciente para conseguir fazer a expansão pulmonar. Em lactentes e crianças, essa frequência de 15 para 2. Importante na hora de fazer essas compressões é de contar pelo menos as últimas compressões em voz alta, para que o colaborador que esteja ali na ventilação, ele já se prepare sabendo que já está no momento dele fazer as ventilações dele. Então, começa 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí para, faz as 2 ventilações e depois retorna. Então, é importante que conte esse finalzinho, pelo menos, em voz alta, para as pessoas já se prepararem ali, segurar a máscara de uma forma adequada. Após o paciente ser entubado, aplicar uma ventilação assistida a cada 6 segundos, independente das compressões torácicas. Então, entubou o paciente, as compressões, a massagem cardíaca, ela é frequente, né? É interrompida a cada 2 minutos, para poder fazer a troca da equipe e checagem de pulso, mas as ventilações, elas ficam, não são sincronizadas com as compressões mais, né? E aí faz uma ventilação a cada 6 segundos. A gente sempre fala que é para contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventila. Porque quando a gente fala esse 1001, 1002,
dá o tempo de 1 segundo. Porque se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não dá, né? Dá menos do que 6 segundos. É importante levar isso em consideração. Outra coisa, em relação a crianças e lactentes, essa ventilação é uma para cada 2 ou 3 segundos. E lembrando sempre de usar um ambu adequado para a idade. Vamos assistir um vídeo agora de posicionamento de máscara para fazer essa ventilação. A ventilação com ambu é feita por uma ou duas pessoas. Nos dois casos, o sucesso da ventilação depende de 3 coisas: permeabilidade das vias aéreas, vedação adequada da máscara e ventilação correta. A permeabilidade é obtida com a inserção de um cânulo ouro ou nasofaríngea. Para a manobra individual, segure a máscara com a mão dominante. Posicione o espaço interdigital entre polegar e indicador ao redor da haste conectora. Posicione a máscara sobre o rosto do paciente, colocando primeiro a porção nasal sobre o nariz e depois o corpo da máscara sobre a boca. Para uma vedação adequada, a máscara deve cobrir a ponte nasal, as 2 eminências malares e o rebordo mandibular alveolar. Não coloque as mãos ou a máscara nos olhos da vítima, pois isso pode causar danos aos olhos ou uma reação vagal. Coloque os dedos médio, anular e mínimo sob a mandíbula e levante-a em direção à máscara. Esta manobra para abrir mais as vias aéreas é similar à inclinação da cabeça à elevação do queixo. Enquanto os dedos mantêm a mandíbula tracionada para cima, o polegar e o indicador seguram a máscara com firmeza no rosto para garantir a vedação. Se alcançar, posicione o dedo mínimo atrás da mandíbula e faça a manobra de tração para abrir mais as vias aéreas. Tracione apenas os ossos da mandíbula, pois pressionar os tecidos moles do pescoço pode obstruir as vias aéreas. Comece a ventilar a vítima assim que tiver obtido uma boa vedação. Na maioria dos casos, a frequência não deve ultrapassar 10 a 12 respirações por minuto. Use apenas o volume de corrente necessário para causar a expansão do tórax. A ventilação com ambu com 2 pessoas é mais fácil e mais eficaz que a individual e deve ser feita sempre que possível. Nesta manobra, um clínico mantém a vedação adequada enquanto o outro comprime a bolsa. O clínico mais experiente deve se encarregar da máscara porque essa é a parte mais difícil. O primeiro clínico segura a máscara de modo similar à manobra individual. O espaço interdigital entre polegares e indicadores fica ao lado da haste conectora e a máscara é colocada no rosto do paciente a partir da porção nasal. Os dedos médio, anular e mínimo ficam sob a mandíbula, que é puxada para cima. Polegares e indicadores mantêm a pressão sobre as partes inferior e superior da máscara. Após obter vedação adequada, o segundo clínico prende a bolsa na máscara e inicia a ventilação. O primeiro clínico pode aplicar as manobras de inclinação do queixo e tração da mandíbula enquanto segura a máscara contra o rosto. Observe se ocorre expansão adequada do tórax com as ventilações. Há ainda outro método em que a máscara é segurada pelas eminências tenares, que são mais fortes. O primeiro clínico coloca a base dos polegares paralelamente às laterais da máscara. A máscara é então posicionada sobre o rosto, e os dedos são colocados sob a mandíbula. As eminências tenares pressionam a máscara no rosto e os dedos puxam a mandíbula para cima. As manobras de elevação e tração podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Esta manobra é mais fácil e permite que a vedação seja mantida pelos músculos da mão, que são mais fortes, reduzindo o cansaço e permitindo usar 4 dedos para fazer a elevação e tração em vez de 3. Agora falando sobre as compressões torácicas. Faça com o braço e o antebraço estendido, conforme na foto aí, na segunda fotinha. Essa primeira fotinha em casos de criança, que faz apenas com uma mão, e no adulto com as 2 mãos entrelaçadas, né, em braço e antebraço estendido. Posição: o socorrista fica em posição ereta e não dobra o cotovelo. E afundar o tórax por 5 centímetros. No caso de criança, essa profundidade é de 1/3 do diâmetro do tórax da criança, né? Cerca mais ou menos ali de 4 centímetros. Em lactente, as compressões devem ser feitas utilizando os 2 dedos, se o socorrista estiver sozinho, ou, né, porque ele vai precisar de fazer a ventilação, ou se tiver 2 socorristas ou mais, faça com os 2 dedões e com a mão circulando o peito da criança para fazer a massagem, certo?
A RCP de ótima qualidade e a desfibrilação precoce reduzem a mortalidade na PCR. Ritmos chocáveis. Os ritmos que fazem o choque é quando o paciente está em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. A carga que é utilizada no adulto é de 360 joules e em crianças é configurado conforme o peso da criança, que varia de 2 a 4 joules por quilo. Então, é importante que é sempre bom perguntar ao médico que está atendendo a carga que vai ser utilizada no choque. Observação. A intubação ela pode ser feita durante a RCP, evitando interrupções na compressão ou interrompido pelo menor tempo possível. A gente sabe que na hora de intubar é complicado o médico fazer intubação enquanto está massageando, né? Por conta da movimentação. Então, interromper essa massagem no menor tempo possível, certo? Volto a dizer, as compressões elas não devem parar para que os outros procedimentos sejam realizados. Vamos falar agora sobre as drogas na ressuscitação cardiopulmonar. É utilizado a epinefrina, que é a adrenalina, no adulto, né, a epinefrina de 1 miligrama, de 3 a 5 minutos. Não é diluída, é aplicado direto. E na pediatria é 0,01 miligramas por quilo. Então, o médico, na hora, ele precisa de saber o peso da criança e ele vai fazer o cálculo e já vai falar a dosagem que ele quer. E a amiodarona de 300 miligramas, em caso for preciso, uma dose extra de 150 miligramas, se necessário. Na pediatria, o médico vai pontuar o valor que vai ser preciso administrar. Quais as vias de administração de medicamentos na ressuscitação cardiopulmonar? O paciente tem acesso venoso, vai ser por via venosa, né? E se o paciente não tiver, está difícil, não conseguiu ali um acesso de imediato, face intraóssea. Outros fármacos que são utilizados são pode-se usar também atropina, lidocaína e bicarbonato de sódio, né? Isso vai depender da avaliação do médico que está atendendo ali a PCR, né? Lembrando que pediram para me destacar que a atropina que nós temos é de 0,25 e na parada utiliza-se 1 miligrama. Então, precisa de fazer 4 atropinas para fazer a dosagem. Mas importante, gente, antes de fazer qualquer medicação, confira com o médico, pergunte, faça duplo cheque. Né? O médico pediu para fazer adrenalina, já deixa aspirada ali a adrenalina, que já sabe que vai usar. Na hora de administrar adrenalina, fala-se com voz alta, para que todos saibam que foi administrado. Na hora que ele pedir uma outra medicação, dilui. Na hora que for administrar, doutor, é para fazer atropina 1 miligrama. E aí administra-se. Então, sempre faça esse duplo cheque para poder ter certeza de tudo que foi feito e o paciente não sair prejudicado. E agora vamos falar sobre o teamwork que a gente falou lá na frente, que é o trabalho em equipe. Essas funções dentro de uma parada, elas precisam ser divididas previamente. Então, o enfermeiro que é responsável ali pela equipe, juntamente com o médico, pode definir quem da equipe tem mais habilidade técnica e não técnica para atender essa parada. Então, identificar essas pessoas, a importância da habilidade dessas pessoas para poder definir quem vai assumir cada papel, quem que vai fazer a massagem, quem vai ficar na ventilação, quem vai ficar no carrinho de emergência, quem vai ficar contabilizando o tempo. É importante que essas funções sejam divididas previamente e, né, para ter esse teamwork ali em cada plantão. Então, o trabalho em equipe, a consciência situacional, né? A pessoa tem que estar
consciente daquilo ali que está fazendo, porque às vezes vai um tumultua de gente dentro do quarto, muita gente acaba atrapalhando, pessoas às vezes que não têm habilidade para atender uma parada, é melhor que essas pessoas fiquem do lado de fora, e ajudando, se caso for preciso pegar alguma coisa, né, para não atrapalhar ali. Realização de tarefas define quem vai ficar em cada tarefa, tomar as decisões e uma comunicação estruturada. É importante que no momento ali da parada essa comunicação seja eficaz. Não é o momento de ter conversinhas paralelas, é o momento de todo mundo ficar em silêncio. Se a equipe ela for formada previamente, essa equipe vai saber quais as funções de cada um e deixar essa comunicação para o médico e a pessoa que está ali controlando o tempo e as medicações que estão sendo administradas, para que todos possam ouvir e entender o que está acontecendo. E importante também nesse trabalho em equipe é a revisão do atendimento. Acabou a parada, o paciente estabilizou, ou às vezes acontece, né, do paciente ir a óbito, é momento de sentar e revisar esse atendimento para saber se as pessoas que foram estabelecidas para tais funções, se funcionou, se não funcionou, vamos trocar, vamos manter, né? Importante, vai acrescentar pessoas, vai tirar pessoas que às vezes não conseguiu executar as tarefas. Não é que um seja pior do que o outro, mas cada um tem habilidade para certas coisas e outros não têm, às vezes fica nervoso, fica ansioso, não consegue. Pessoa dilui medicação, que é uma beleza, mas chega na hora da parada ali extremamente ansiosa, não consegue aspirar com agilidade, né? Tem todos esses questionamentos, porque é um momento da enfermagem, né? Da equipe de saúde, é um momento ali de extrema adrenalina para a equipe, então as pessoas precisam ter essa consciência ali situacional do que está acontecendo e não é, às vezes a pessoa é excelente no trabalho, mas não tem esse perfil para atender uma parada. 9 coisas importantes para a gente gravar na nossa memória. Se a gente seguir esses 9 passos, nós vamos ter um atendimento eficiente. Primeiro, paciente está em parada cardiorrespiratória. Qual a coisa mais importante? A massagem cardíaca. A superfície está rígida? Está fazendo na técnica correta? Frequência de 100 batimentos por minuto? Massagem cardíaca ok? Vamos para a segunda etapa. Manobra de ventilação. O paciente está entubado? Uma ventilação para cada 6 segundos. Ou na pediatria, uma ventilação para cada 2 ou 3 segundos. O paciente não está entubado? Vamos pegar um ambu que esteja funcionando de forma adequada e vamos fazer essa ventilação. 30 ventilações para 2 em adulto, 15 para 2 em pediatria. O paciente está massageado, está ventilado, vamos para a monitorização. Esse paciente precisa estar monitorizado para saber se tem uma necessidade de cardioversão ou não. Importante, para monitorizar o paciente, não se para a massagem cardíaca. Vai ali no meizinho e vai monitorizando o paciente sem parar a massagem. O paciente está em massagem cardíaca, ventilação, está monitorizado, cardioversor tá próximo? Está devidamente funcionando? A placa de gel está disponível? Deixa ali do ladinho, que se ele tiver um ritmo chocável, vai precisar de fazer o choque. Tá tudo isso ok? E o paciente tem um acesso venoso para poder fazer as medicações? Não tem? Vamos pegar um acesso venoso calibroso, elevar o membro após a administração das drogas. Então tá, o paciente está massageado, está em ventilação, está monitorizado, tem um acesso venoso e agora o carrinho de emergência tá ok, tá checado, tá com as medicações disponíveis. Lembrando, todos os medicamentos na ressuscitação cardiopulmonar não são diluídos e antecipe essa aspiração. A adrenalina é sempre usada. Então, fez uma, já aspira outra e já deixa ali
prontinha para poder administrar. Lembrando sempre de fazer um bolos ali com soro ou água destilada depois de administrar adrenalina para essa medicação ir mais rápido, né? Fluir ali no paciente. Controle de tempo, né? E muito importante, tanto o tempo das drogas, quanto o tempo da massagem, quanto o tempo da ressuscitação cardiopulmonar inteira, né? Quanto tempo que demorou quanto tempo ficou em procedimento ali. Então, controle de tempo, tanto das drogas, sempre lembrar de marcar o momento que administrou e contabilizar esse tempo. O tempo da massagem também, para fazer a troca da pessoa que está fazendo a massagem, e o tempo total do procedimento, né? Equipe treinada, importante também, né? Estabelecer as funções dessa equipe antes, previamente, para poder, na hora ali do atendimento, ter um atendimento de qualidade. Já pré-definir as funções, né? E por último, e muito importante também, que às vezes a gente não vê acontecer, é a revisão do atendimento. Acabou o atendimento, vamos chamar o médico, vamos chamar o fisioterapeuta, o enfermeiro, a equipe dos técnicos de enfermagem, vamos reunir todo mundo ali no postinho e avaliar as falhas e propor as melhorias e também, se foi tudo ok, né, dar os parabéns para todo mundo, é isso aí, a gente tem que continuar dessa forma. É importante fazer essa revisão para a equipe saber se fez da forma correta ou não, porque se ninguém fala, a gente acha que está fazendo certo, né? Então é importante fazer essa revisão de atendimento. Então foi esse o treinamento, gente. Eu espero que vocês tenham absorvido. Essas informações estão passando da forma teórica, né? Mas nós vamos ter o treinamento prático. No final desse formulário, nós vamos disponibilizar as datas para ter o treinamento prático, que para os pacientes adultos, né? Quem faz atendimento de adulto, o Dr. Diego se colocou à disposição para poder fazer o treinamento, e para quem faz atendimento pediátrico, a doutora Fernanda vai dar o treinamento prático, certo? Vou colocar as datas no final, nós vamos disponibilizar mais de uma data e vocês marquem no formulário a data que vocês vão querer participar, já agendem de estar presente neste dia para participar do treinamento prático, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. A fonte foi do ATLS e do PALS, né, que é da pediatria. Espero vocês no treinamento prático e até o próximo treinamento também.